Boa tarde, a paz de Cristo. Eu me chamo Vandilene, sou esposa do Rodrigo. Tive o meu matrimônio restaurado por Cristo, porque só Ele mesmo, só o Senhor, que pode fazer a obra na nossa vida, na vida do nosso cônjuge. Eu vivi 2 desertos, né? Vou contar um pouquinho sobre o meu processo, né? E algo que ficou muito forte no meu coração é que não cai uma folha sem a permissão de Deus, né? Tudo é permissão divina, por mais que a gente não entenda, mas Ele tem o tempo certo para trabalhar e agir, né? Então, irmão e irmãs, eu sei que é muito dolorido, né? É um processo que dói muito a nossa vida. Então, assim, eu tive, o primeiro durou 9 meses, né? E foi muito dolorido, muito dolorido. Eu sofri muito por não ter entendimento, né? Do, não ter uma intimidade com o pai, não ter uma, um direcionamento, né? Então eu perdi, é como se eu tivesse perdido o meu chão, né? É como se uma faca estivesse girando no meu peito o tempo todo. Era uma dor tão grande que eu me ajoelhava e falava, Senhor, misericórdia, me ajude, né? E questionava a Deus o porquê. Mas não existe um porquê. Para quê, né? E aí eu ligava para o meu esposo chorando, desesperada, não faz isso conosco, com a nossa família, né? Porque quando a gente não entende, a gente acha que a gente tem que lutar com as nossas mãos, né? Mas só que não é. Não é contra homens de carne que temos que lutar. E sim com as forças, né, do inimigo, né? Combate só na oração, no jejum, na entrega. E ali eu pedi a Deus que trouxesse meu marido de volta. Eu pedia todos os dias, todo minuto, né? Que trouxesse ele de volta, que trouxesse ele de volta. E o meu esposo simplesmente me deixou no trabalho, me deu um bom dia, até mais tarde, te amo. E quando eu voltei para casa, ele tinha pegado todas as coisas dele e tinha ido embora. E quando eu cheguei em casa, que eu me deparei com aquela situação, meu chão caiu, né? Até então ele disse que precisava de um tempo, que ele precisava pensar, que ele estava confuso, né? Não estava bem da cabeça, precisava se encontrar com ele mesmo. E assim, eu confiava muito no meu esposo, muito, muito, muito mesmo. Eu não desconfiava que existia outra pessoa, né? Não desconfiava de nada disso. Para mim, eu pensava que ele estava, né, com a depressão, né? E que ele precisava desse tempo. Só que não era, existia realmente uma pessoa, né? E aos poucos, uma semana, já descobri, né? E aquilo ali foi uma dor muito grande. Ele veio e falou que precisava de um mês. E quando chegou o mês, naquele dia eu não consegui dormir. De manhã eu fui ao encontro dele, peguei um Uber, cheguei na casa dele logo cedo. E ali chamei ele para a gente orar e perguntei para ele. Ele falou: Essa é a minha decisão. Foi Deus que mandou. Como Deus mandou, foi Deus que mandou eu sair de casa, Deus que mandou largar você. Então, assim, era uma coisa que eu não entendia, né? A gente servia numa comunidade católica, né? E quando veio a pandemia, foi se afastando um pouco, né? Meu marido foi
ficando egoísta, uma coisa que ele não era. Sempre foi uma coisa que eu admirei desde o momento que eu o conheci. Ele era um menino muito prestativo com todo mundo, um coração muito generoso ele é. E assim, estava totalmente diferente, totalmente transformado, era outra pessoa, né? Com outras atitudes. Então, assim, aquilo ali doía muito, né? E o tempo foi passando, e era um repúdio muito grande. Ele chegava na minha casa, eu tentava abraçar ele, eu falava, por favor, não faz isso. E ele me machucava. Eu sei que não é fácil, que é difícil para você entender que a minha vida já seguiu em frente, né? E a sua não seguiu ainda. Eu estou apaixonado, eu quero viver a minha vida. Eu sei que eu estou errado, mas eu quero viver. Não ore por mim, né? Não quero que você ore por mim. Vai viver sua vida, né? Vai encontrar um homem da igreja para você casar. Eu não sou homem para você. E aquilo ali doía cada vez mais, né? E chegou um momento que falaram que a OM estava grávida. Gente, que dor, né? E aquilo ali foi muito triste, né? Mas ele me tratava com muita frieza. E com 9 meses, ele disse que queria a família dele de volta e eu aceitei, né? Só que não, ele voltou, mas voltou só o corpo, né? A mente estava lá e ele continuou com a OM, né? E ele chegava do trabalho, ele trabalhava até meia-noite, então teve muitos dias que nem para casa ele voltava. No outro dia eu saía para trabalhar desesperada, porque ele não ligava, ele não dava notícia, e eu também não questionava, não perguntava, que era para não estar aquela pessoa enchendo o saco, né? Com desconfiança. Teve um dia que ele chegou para mim e falou que ele só gostava de chegar em casa quando estava todo mundo dormindo, né? Quando tivesse todo mundo dormindo. E realmente ele chegava às 3, 4 da manhã, ou nem vinha, quando estava todo mundo dormindo. E quando eu chegava do meu trabalho, ele já tinha ido trabalhar. E isso durou 1 ano e 5 meses, essa situação. Esse deserto dentro de casa, né? Que é muito pior, gente, né? Ele me evitava quando só estava eu e ele em casa, que nosso filho tinha saído para ir na casa de um coleguinha. Ele saía, né? Ele descia. Ele procurava não ficar dentro de casa só comigo, ele procurava não estar só a sós comigo, né? Não queria me abraçar, se eu ia beijar ele, ele evitava, né? Não queria chegar perto de mim, próximo de mim. Ele chegava, nem me cumprimentava mais com um beijo. E quando foi em dezembro, 1 ano e 5 meses que ele tinha retornado, ele disse que precisava ficar com o irmão dele enquanto os pais dele iam viajar, então ele arrumou essa viagem para os pais dele, para ir para Pernambuco, e em 1 semana ele resolveu a viagem para os pais dele ir, que precisava cuidar do irmão dele. Só que era tudo coisa que ele já tinha na cabeça arquitetado para sair de casa, né? E ele foi, né? E quando foi no Natal, ele não veio passar o Natal nem comigo, nem com o nosso filho, passamos sozinho.
Ele não passou na mãe dele, né? Porque ele continuava com a OM, ele saiu de casa porque ela queria, né? E ela pedia e simplesmente ele saiu. E foi, né? Chegou o ano novo também, né? Faltava 3 dias para o ano novo, ele chegou e disse para mim que não podia continuar comigo mais, né? Que senão eu ia engravidar e ele não desejava mais ser pai. Então, isso foi o que ele usou para ir embora de casa, para terminar o nosso relacionamento, o nosso casamento, né? Então, isso foi uma dor muito grande, né? E quando chegou, faltava 3 dias para o ano novo. E ele estava lá, vivendo a vida dele, que ele tinha escolhido, feliz, né? Um sofrimento, mais uma vez, para a gente, para o nosso filho, para mim, uma dor grande. Aquele sentimento de revolta, meu Deus, o Senhor trouxe, agora o Senhor tirou, né? Uma revolta com Deus, mas não, a culpa não era de Deus, a culpa era minha mesmo, né? Era minha, era dele, as nossas atitudes. E no momento eu fiquei com muita raiva, porque eu sabia que ele estava mentindo. E aquilo dói muito, né? Porque a mentira dói muito, a mentira destrói. E aí foi mais uma vez, né? Só que aí dessa vez Deus colocou anjos, né? Cada vez mais anjos. E eu conheci pesquisando na internet, comecei a procurar sobre casal, restauração de matrimônio. E um dia coloquei no YouTube um canal que chamava Casa do Oleiro. E ali eu falei, meu Deus, é, eu vou entrar, vou procurar ajuda, né? E ali foi, né? Conheci a Andréa, o Weber, a Márcia, e ali foi conversando, o José, a Paulinha, e ali foi me identificando, ali eu fui me fortalecendo em Deus, com os testemunhos, né? De ver o quanto Deus tinha feito na vida deles e que poderia fazer na minha, oração, jejum, né? E ali fomos a batalhar, né? Agora dessa vez com as armas certas, que é batalhar em Deus, né? E ali fui, ganhando força, tinha dia que era muito difícil, tinha dia que dava vontade de desistir, mas algo no meu coração nunca deixava. E ali depois, com o tempo, conheci o momento do grupo com o José, casal restaurado, e foi muito fortalecedor, né? A oficina de oração com a Andrea também. Então, o José, toda semana, estava ali com a gente, que a gente precisasse no particular, em oração, sem deixar cada um de nós desistir, né? Com o testemunho dele, da Paula, sempre encorajando, até hoje. Eu louvo e agradeço a Deus pelo dom da vida deles, pela família deles, que Deus ressuscitou o matrimônio dele, restaurou. E hoje eles deram o seu sim para Deus, para não desistir. Quanto isso é importante, né? Porque Deus restaura, Deus levanta para você graça dada, graça partilhada, né? Para a gente testemunhar o que Deus fez, não é sobre a gente, é sobre o que Deus fez, sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo.
E aí, depois de um ano, 1 ano e 2 meses, domingo de Ramo desse ano, né? Uma semana antes, eu sempre orando e eu pedia para Deus. Não pedia mais para Deus trazer o Rodrigo, meu esposo, de volta, não. Eu pedia para que realmente Deus o encontrasse na sua infinita bondade, que ele sentisse o amor de Deus, o abraço do Senhor, né? Porque quando ele sentisse esse amor infinito de Deus, ele achava o caminho de volta para casa. Ele sentiria o projeto de Deus, que é a família, né? Então era tudo que eu pedia a Deus, Senhor, encontra ele. Senhor, vai de encontro a ele, a mente e o coração. Mostra o verdadeiro sentido do teu amor, que a família é teu projeto. Quando ele vinha nos visitar, gente, ele vinha, ele sempre estava muito próximo. Mas ao mesmo tempo que ele chegava, 5 minutos, se eu chegasse perto dele, eu preciso ir embora, né? Então, às vezes, mas eu não ligava, não questionava, não perguntava nada. Eu só clamava o Senhor e entregava. Via meu filho sofrendo muito. Isso doía muito. Abandono, né? Pedia para o Senhor tirar a cegueira espiritual dele, as vendas dos olhos dele para que ele enxergasse. Mas ele estava totalmente cego, gente, cego, ele não enxergava nada. Tudo que falava para ele não adiantava, né? Às vezes ele perguntava: será que Deus me ama mesmo? Eu falava: amo mais do que a mim mesmo. Sou um filho amado de Deus, tudo é permissão na nossa vida. E eu creio, né? Só que eu não falava para ele que eu estava lutando por restauração. E meu filho era meu parceiro de oração também, né? E ele falava ali: Senhor, quando meu pai estiver restaurado, pronto, o Senhor traz, né? E teve um dia que ficou muito marcado na minha vida. Um dia meu filho começou a chorar muito. E ele disse: mamãe, naquele dia que meu pai foi embora, ele levou uma parte de mim. Aquilo ali me doeu tanto, gente. A dor dele. Mas ali Deus foi trabalhando, né? O silêncio do Senhor. O Senhor foi trabalhando em tudo nos mínimos detalhes, né? O pároco da minha paróquia, em oração, os amigos do grupo de oração, né? E toda semana ali, o José, a Paulinha, a André, o Kleber, né? Sempre tinha eles me apoiando e orando pela minha família, intercedendo, né? E Deus foi fazendo na sua infinita bondade, não porque eu merecesse, porque eu mereço, não, mas porque realmente Ele nos ama infinitamente e Ele quer verdadeiramente o projeto dele, que é a família. Que ninguém no mundo nunca vai tirar esse projeto que o Senhor criou, porque é infinitamente o amor dele. E ali muitas semanas eu falava para o José: eu não aguento mais. Ele dizia: Deus está conosco. Deus não é homem para mentir. Continua firme. Até que uma semana José falou: minha irmã, as batalhas estão grandes, que sua restauração está muito próxima. E ali eu confiei em Deus, né? E nas profecias que o Senhor usava dos irmãos, que o Senhor falava para eu permanecer firme, que esse era o caminho, que no tempo certo Ele traria. Uma semana antes, gente, ele um dia ligou para mim pedindo para me orar.
por ele. Ele não dormia, me falava que muitas vezes não dormia. E aí teve uma noite que ele me ligou e falou assim para me ligar, para mim orar. Se eu oraria por ele 1 hora, 2 horas, o tempo que fosse, né? Ele ia conversar com a OM. E ali ele não me ligou mais, gente. Eu fiquei ali 2 horas intercedendo. E eu falei, ai, Senhor, não aguento mais, né? Eu vou levantar, vou dormir, porque eu preciso descansar, que eu vou trabalhar amanhã. Seja feita a tua vontade, né? E ali, com 2 dias, ele veio, sentou, conversou comigo, pediu perdão para o nosso filho, me pediu perdão, que realmente queria verdadeiramente viver o projeto de Deus, a nossa família. E foi lindo. Se eu perdoaria ele um dia, ele pedia a Deus para a graça de eu perdoar ele um dia. E eu falei que eu já havia perdoado ele de todo o coração. Porque eu sempre tratava ele bem, com amor e carinho, quando ele vinha aqui. Sempre, eu sempre pedia a Deus amar e perdoar, a graça. Perdoar e amar. Sempre pedia para Deus me dar sabedoria. Eu sempre que ele chegava aqui, cansado, desabafava. Por mais que aquele me doesse, eu escutava. Por mais que depois eu fosse chorar de dor, de tristeza, mas eu sempre estava ali para acolher, para amar, cuidar, não por mérito meu, mas por graça de Deus, né, que Deus dava no meu coração esse amor que só o Senhor nos dá. E ali naquele dia, domingo de Ramos, ele me pediu em casamento, em abril, e foi maravilhoso. Um sonho, né? Ele é muito lindo, mas a gente sabe que é muitas batalhas, né? E eu falei para ele que sim, e que eu desejaria regularizar a nossa situação, né? Porque a gente era, somos já casados no civil, mas eu tinha o meu sonho, o meu desejo de casar na igreja. E quando foi dia 25 de maio agora, nos casamos na igreja. Para a honra e glória do Senhor. Um dia maravilhoso que o Senhor escolheu para nós. Os amigos, tudo presente, aqueles amigos que Deus nos deu, nos ajudando. Eu só sabia, gente, que era dia 25 de maio. Eu falava, eu vou pôr o pé e Deus vai fazer. E ele fez muito mais do que eu imaginei, infinitamente. Foi tudo lindo para a honra e glória do Senhor. A cerimônia, meu filho entrou comigo, maravilhoso. Foi lindo, gente, foi lindo, lindo, lindo. E estamos na caminhada, porque eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer na nossa vida, né? Muitas batalhas a gente enfrenta, né? Mas pedindo a Deus todos os dias que o Senhor seja a nossa rocha, que seja o Senhor a direcionar a nossa vida. É isso que eu peço todos os dias ao Senhor. Senhor, vem direcionar a nossa vida, o nosso matrimônio, sela no teu sangue, Pai. Porque só em Deus, a gente consegue vencer as batalhas do inimigo, porque são muitas, né? E eu quero agradecer infinitamente, em primeiro lugar, a Deus por todas as graças derramadas sobre a minha vida, sobre a minha família,
né? Por Deus estar concedendo a restauração da minha casa, não só do meu matrimônio, gente, mas Ele vai restaurando tudo que precisa ser restaurado na gente. Lutas a gente vai enfrentar, mas com a certeza de que Deus está cuidando. Ele não vai contar quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você desejou e você quer levantar. Todos os dias é uma oportunidade nova para cada um de nós. Quero agradecer ao José por todo o amor e carinho, a ele e a Paula, né, que se dispõe do seu tempo para doar para Deus, para abençoar outras famílias, para testemunhar com a vida deles. Então, louvado seja Deus pelo dom da vida deles, do Kleber e da Andréa, que o Senhor abençoe eles infinitamente, que eles continuem esse projeto do Senhor que é tão lindo, maravilhoso. E a vocês, irmãos e irmãs, não desista, não desista. Vai ter dia que vocês vão desanimar, vai. E é normal, porque somos humanos. Mas no dia seguinte, levante, porque Deus tem planos e projetos na nossa vida, e no tempo certo Ele vai entregar para cada um de vocês, assim como fez na vida do José, da Paula, dos outros casais restaurados, na minha vida, na vida do Rodrigo, do meu esposo, e está fazendo na nossa família. Ele vai fazer na vida de vocês. Não desista. Seja firme no propósito de Deus, porque é propósito dele, não é nosso. Não é nosso. É o projeto dele. Eu quero agradecer a todos, ao grupo do Casal Restaurado, a todos que lá estão, que sempre estiveram juntos nessa batalha com cada um de nós e estão cada dia mais com os que ainda estão esperando a sua restauração. Não desistam, não desista, Deus vai fazer no tempo dele. Lute pela família de vocês. Lutem, lute sem cessar, jejum, oração, propósito. Sigam firme, porque eu creio nas promessas de Deus, que são infinitas, maiores do que a que a gente imagina. Obrigado a todos e Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.